Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Na videoaula de hoje eu trago para vocês essa touca aqui super charmosa com esses detalhes de coraçõezinhos. Eu espero que vocês gostem. E agora nós vamos para a lista de materiais. O fio então que eu utilizei para confeccionar a nossa touca é esse aqui, seda premium da Círculo. Cada novelinho possui 100 gramas, eu usei um novelo de cada cor. Sobrou bastante fio ainda, vou mostrar aqui pra vocês, que dá pra fazer mais uma touca ainda com a sobra do fio. Eu fiz então uma aqui marrom com branca e uma branca com preto. Então, vocês podem utilizar várias cores aí, porque o efeito desse ponto aqui fica muito bonito. Eu também apliquei esses pompons aqui pra dar um charme a mais. Esse pompom aqui também é da Círculo. Ele vem nesses pacotinhos aqui com 4 unidades, tem várias cores aí, que dá para vocês estarem combinando com o trabalho de vocês. Então, para trabalhar com a seda premium, eu usei agulha 4 milímetros e tesoura para arremate. Se vocês quiserem substituir o fio por outro, então vocês ficam à vontade. Uma lã que é bem conhecida é a Molé, que ela é bem mais quentinha, né, do que essa daqui. Então, se você mora numa região que faz mais frio, você pode utilizar a Molé. Se você mora em uma região que não faça tanto frio, então vocês podem utilizar essa aqui, que é a seda premium, ela é mais leve, ela é bem fresquinha e fica muito bonito também para vocês estarem confeccionando peças de inverno. Então, é isso, pessoal. Se você não é inscrito no meu canal, então se inscreve e vamos começar a nossa videoaula. Antes, então, de iniciar o nosso passo a passo, eu vou falar para vocês os tamanhos. Essa menorzinha aqui, eu fiz com 60 carreiras de pontos baixos. Então, no caso, fica 60 pontos aqui na circunferência da touca. Ela serve para uma criança aí entre 6 e 7 anos. Essa aqui eu já fiz com 70 carreiras, então já ficou um tamanho adulto, ela ficou bem maior. Então, vocês podem adaptar aí o tamanho que vocês precisam, fazendo sempre carreiras múltiplas de 5. Então, vocês podem fazer essa que eu fiz com 60, se vocês querem fazer menor, faz aí com 40, 45, 50, 55, dá pra fazer para todos os tamanhos. Ou se você quiser fazer maior, né, que nem essa aqui, faz com 70, 75, mais ou menos essa é a quantidade de pontos. Eu acredito que com 75 pontos vai ficar bem grande, mas depende do fio que vocês vão trabalhar aí. Se vocês usarem uma lã mais grossinha, vai ficar maior. Por exemplo, essa aqui com 60 carreiras, se você usar um fio mais grossinho, uma lã aí mais grossa, ela vai ficar um tamanho adulto já com as 60 carreiras. Então, depende muito aí de como vocês vão adaptar, de que agulha vocês vão usar, mas dá para ter uma ideia aí do tamanho que eu passei para vocês. Agora sim, vamos iniciar a nossa videoaula. E se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo e compartilha esse vídeo. Vou iniciar então a nossa aula com o fio seda marrom. Pegar aqui a pontinha. A agulha 4 milímetros. Vou fazer o nozinho inicial. E iniciar com 9 correntinhas. Após as 9 correntinhas, eu pulo aqui a primeira. E venho na próxima. E trabalho um ponto baixo para cada correntinha. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Após, então, os 8 pontos baixos, eu vou fazer uma correntinha e vou virar. Na primeira e na última, nós vamos fazer o ponto baixo pegando nas 2 alcinhas. Então, eu passo, prendo nas 2.
Aqui na do meio, a gente vai trabalhar apenas na alcinha de trás do ponto, para fazer aquele efeito sanfona. Então, eu vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco e 6. Então, eu trabalhei 6 pontos baixos, pegando apenas na alcinha lá de trás do ponto. E aqui no último, eu passo nas duas alcinhas. Vou fazer uma correntinha para virar e vou repetir. No primeiro pontinho, eu passo e pego as 2 alcinhas. Aí, nos 6 pontinhos do meio, eu trabalho pegando apenas na alcinha de trás. Então, eu faço 6 pontos baixos, pegando apenas aqui na alcinha de trás. E chegando aqui na última, eu trabalho passando nas 2 alcinhas. Faço uma correntinha e viro. Então, eu vou trabalhar esse ponto aqui até completar 60 carreiras. Então, eu vou trabalhar aqui a minha. Quando chegar lá em 60, eu volto mostrando pra vocês como que ficou. Bom, pessoal, então fiz aí 60 carreiras. Agora, nós vamos unir as 2 pontas. E vamos fazer a união agora com pontos baixíssimos. Então, eu pego na alcinha do lado de cá e pego na alcinha do lado de lá. Uma alcinha de cada lado e fecho com um baixíssimo. Então, passo na alcinha de cá e venho na próxima do outro lado e vou fechando assim, com pontos baixíssimos. Então, vai ficar assim. Então, nós vamos virar a touca. Vou soltar aqui o fiozinho. Vamos virar, no caso, a barra, né, da nossa touca. E deixar a costura pro lado de dentro. Que aqui, daí, vai ficar bem certinho. E vai ficar um arremate bonito. Então, feita, então, a barra, agora nós vamos dar sequência à parte da touca. Agora, nós vamos fazer uma correntinha e vamos trabalhar um ponto baixo para cada carreira. Então, eu vou trabalhar aqui para cada espacinho desse aqui, ou para cada carreira, um ponto baixo até concluir a volta aqui da nossa touca. Após trabalhar, então, todos os pontos baixos, chegando aqui, então, no meu penúltimo ponto, vou passar a agulha aqui e ficar com as 2 laçadinhas. Então, eu vou segurar com o meu dedo lá atrás as 2 laçadas, e agora eu vou colocar o fio branco pra fazer aquele detalhe com o fio conduzido. Então, eu passo aqui nas 2 laçadinhas, seguro os 2 bem firme aqui pra não ficar frouxo. Venho aqui e fecho com baixíssimo. Subo 3 correntinhas. E deixo um pedaço do branco pra gente arrematar lá atrás, pra ficar bem firme depois. Então, após subir com as 3 correntinhas, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base. Então, no caso, nós vamos ficar com 60 pontos altos. E deixar a pontinha aqui pra gente arrematar o fio branco.
E o fio marrom, ele continua aqui, porque a gente vai trabalhar com ele como se fosse o fio conduzido, para fazer aquele desenho de coração que vai ficar na touca. Então, eu vou trabalhar aqui os 60 pontos altos. E volto para dar sequência à nossa próxima carreira. Concluindo, então, os 60 pontos altos, eu vou fechar aqui no primeiro com baixíssimo, vou subir com uma correntinha e vou trabalhar 1, 2, 3 pontos baixos. Agora, no próximo, nós vamos fazer aquele pontinho que vai dar o detalhe na touca. Então, o que que eu faço? Aquele fio marrom que tá lá atrás, nós vamos passar a agulha aqui, no próximo ponto alto, e laçar o fio marrom aqui no meu espacinho. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Você passa, então, o fio lá no fio marrom que tá lá atrás. E fecha com o branco. Então, vou fazer novamente aqui para vocês verem. Nós temos dois fiozinhos, tem o marrom e o branco. Primeiro, eu vou fazer o quê? Eu vou passar e vou pegar o meu fio marrom que está lá atrás. Então, eu laço aqui e fico com a laçadinha do fio marrom na minha agulha. Agora, eu vou tirar as duas laçadinhas passando e pegando com o fio branco. Então, ficou assim. Agora, dou uma ajustadinha aqui e trabalho mais 3 pontos baixos. Então, venho no próximo, faço 1, no outro faço 2 e no outro faço 3. Aí, eu venho aqui no próximo espaço e laço o meu fio marrom que está lá atrás. Então, fiquei com a laçadinha, eu venho e puxo com o fio branco. Dou uma ajustadinha aqui no fio marrom e trabalho mais 3 pontos baixos. Então, venho aqui no próximo, faço 1, 2, 3. Olha só como é que já tá ficando os desenhinhos, vai ficando muito lindo. Então, eu venho aqui no quarto ponto, passo lá atrás, pego o fiozinho marrom, assim, e venho aqui agora laço branco. O segredo é o jeito de você segurar o fio. Então, eu fico com um dedo no fio marrom e o outro aqui no fiozinho branco. Então, conforme você vai fazendo, você vai pegando o jeito e faz bem rapidinho. Então, dá uma ajustadinha aqui quando ele fica grande, dá uma ajustadinha pra ficar tudo certinho, do mesmo tamanho. E venho no próximo e já faço 1 ponto baixo, no próximo 2, no próximo 3. No quarto pontinho novamente, eu venho lá atrás, laço o fiozinho marrom, fico com ele aqui na alcinha, aqui na minha agulha, com uma laçadinha branca e uma laçadinha marrom. Passo o fiozinho branco e tiro os dois com uma laçada só. Dou uma ajustadinha aqui no fio marrom e vou continuar trabalhando aqui com o fio branco. Então, vou passar o dedo aqui atrás pra firmar bem. Tem que trabalhar com os dois pontinhos. Então, faço 1. Se quiser, já dá pra ir trabalhando com o marronzinho lá atrás, pra ir escondendo ele também, se você preferir. Mas como eu tô trabalhando aqui com o branco, eu acho que ele vai ficar aparecendo. Vou deixar o meu fiozinho solto lá atrás. Então, eu vou fazer aqui mais 3, 1, 2 e 3. Vou vir no próximo, vou laçar o fiozinho marrom e tirar os dois com o branco, tá? Dou uma ajustadinha aqui, vou trabalhar mais 3. 1, 2 e 3. Então, vamos fazer assim até concluir essa carreira. Olha só como que vai ficando. E aqui dentro, o meu fio, ele vai ficando soltinho, porque eu tô trabalhando com o fio conduzido. Mas, se vocês quiserem ir prendendo já no ponto baixo e passando o fio
conduzido por dentro dos pontos, também vai ficar com acabamento perfeito. Mas como eu tô trabalhando aqui com o fio branco, ele vai ficar aparecendo aqui pro lado da frente, então como é touca, então o lado avesso aqui não vai ter problema nenhum. Concluí então a minha carreira, então ficou assim, olha só que coisinha mais lindinha que já tá ficando. Esse fio é maravilhoso, você nem enxerga onde fica a emenda. Agora, que eu fechei aqui com um ponto baixíssimo, no caso, eu vou subir com 3 correntinhas e vou trabalhar agora uma carreira de pontos altos. Então, para cada pontinho aqui da base, eu vou trabalhar um pontinho alto. E vamos ficar novamente com os nossos 60 pontos aqui na base. Então, para cada pontinho, vem aqui e trabalho um ponto alto. Trabalha também aqui nesse pontinho, pega e faz o ponto alto ali, naquele trabalhinho que ficou da toquinha. Então, olha aqui, ó, então eu passo normalmente naquelas alcinhas e trabalho meu ponto alto. Então, a gente vai fazer assim até concluir toda a carreira. Concluída, então, a carreira de pontos altos, então, eu cheguei aqui no final, fechei com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou trabalhar um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Agora, no próximo, nós já vamos fazer o desenho de coração, que vai ficar intercalado entre os dois de baixo. Então, vocês podem notar que entre um pontinho e o outro ficam três pontos altos. Então, sempre no pontinho do meio, nós vamos fazer o detalhe em marrom. Então, vou fazer apenas um ponto baixo para iniciar e vou vir no próximo e pegar o fio marrom que está lá atrás e laçar. Aí, fiquei com uma alcinha do branco e uma laçadinha do fio marrom. Então, eu vou laçar agora o fio branco e tirar os dois, ficando assim. Agora, eu venho aqui novamente e trabalho. 1, 2, 3, e no quarto ponto, eu pego o fiozinho marrom que está lá atrás, laço e tiro os dois com o fio branco. Aí, venho aqui e repito. 1, 2, 3 pontos baixos. Venho no próximo pontinho alto, pego o fio marrom que está lá atrás e laço os dois com o fio branco, ficando assim. Agora, eu venho aqui e trabalho novamente. 1, 2, 3, e no quarto eu repito o detalhe com o fio marrom. Eu laço o fio que está lá atrás, tiro os dois com o branco e vou fazendo assim até concluir a minha carreira. Eu vou trabalhar a minha aqui e volto para continuar a nossa próxima carreira. Voltei, então, aqui com a minha carreira concluída, então, ficou assim. E agora, nós vamos fazer novamente a carreira de pontos altos. Então, eu venho aqui com meu fiozinho branco, deixo o marrom de lado e subo as 3 correntinhas. Então, para cada ponto agora da base, nós vamos trabalhar um ponto alto. Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha carreira e volto para dar sequência à nossa touca. Concluí, então, mais uma carreira de pontos altos e agora nós vamos trabalhar apenas repetições. Então, nós vamos fazer sempre assim. Na próxima carreira que nós vamos fazer os pontinhos, nós vamos fazer 3 pontos baixos e o pontinho marrom para iniciar a carreira. Aí, faz uma carreira de ponto alto. Na próxima carreira, a gente vai fazer apenas um ponto baixo para iniciar e no próximo a gente vai fazer o pontinho marrom. Então, vai ser sempre assim, para os pontinhos irem ficando intercalados. Ou vocês podem ir cuidando para que o pontinho marrom, ele fique sempre na próxima carreira, no ponto do meio. Então, aqui, entre um pontinho e outro, põe aqui bem pertinho para vocês verem, a gente tem 3 pontos altos aqui no meio dos 3 pontinhos. E a gente vai trabalhar o pontinho marrom sempre no ponto alto do meio.
Então, aqui nesse ponto alto do meio, vai ser sempre o pontinho marrom. Então, vocês têm que cuidar disso. Por quê? Porque às vezes acontece de vocês estarem trabalhando aí e errarem a contagem dos pontos baixos de vocês e fazer o pontinho marrom no lugar errado. E às vezes vocês vão achar que a touca não vai dar certo, mas vocês olhem bem que às vezes pode ter algum errinho, porque a touca tem que ficar bem certinha nessa contagem que eu passei para vocês. Então, uma carreira vai ser 3 pontos baixos, o pontinho marrom. Na próxima carreira, faz os pontos altos e na próxima você vai iniciar com um ponto baixo e no próximo o pontinho marrom, tá bom? Então, eu vou fazer mais um pedacinho aqui junto com vocês. Eu vou trabalhar 8 carreiras de pontinhos. Então, vai ter 8 carreiras contadas, nesses coraçõezinhos aqui vai dar 8, ou contando com os pontos altos e a carreira de pontos baixos, nós vamos ter 16 carreiras. Então, eu vou trabalhar mais um pouco aqui junto com vocês e aí eu vou dar sequência à minha peça e vou voltar com ela já pronta. Então, aqui eu fechei com ponto baixíssimo, vou fazer a correntinha para dar início na carreira. E vou trabalhar ponto baixo. Então, vou fazer 1, 2 e 3. Então, iniciei a carreira com 3 pontos baixos. No próximo, eu vou fazer o detalhe marrom. Então, eu pego o fio marrom que está lá atrás, laço ele e tiro os dois com o fio branco. Aí, vou trabalhar novamente. Mais 1, 2... 3 pontos baixos. No próximo, vou fazer o coraçãozinho. Então, puxo o fio marrom, tiro os dois e trabalho mais 4. 1, 2, 3 e no próximo, novamente. Laço o fiozinho marrom e dou sequência à nossa peça. Então, é bem fácil de fazer, é só até pegar a prática. Que vocês vão ver que é muito fácil e é bem... Vou mostrar pra vocês aqui como que fica no lado avesso. Então, eu não fiz com o fio conduzido, pegando por dentro dos pontos já pra ir trabalhando, porque eu achei que ficou aparecendo na frente o fio, eu não gostei. Então, eu deixei assim soltinho, porque como é touca, então não tem problema nenhum. Então, eu vou trabalhando assim, o avesso vai ficando desse jeito. E agora, eu vou trabalhar as minhas 16 carreiras e volto com vocês, então, para finalizar a nossa peça. Bom, pessoal, voltei, então, com minhas carreiras prontas. Agora, eu vou mostrar para vocês a quantidade de carreiras que eu fiz. Então, aqui, dessa carreira de pontos altos em branco, até a carreira aqui do último pontinho marrom, ficou 16 carreiras. Então, começou em ponto alto, terminei com ponto baixo, deu 16 carreiras, ficando com 8 coraçãozinhos aqui no comprimento da touca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, após fazer aqui essa carreira, que é a última carreira com os coraçõezinhos, eu trabalhei mais 2 carreiras de pontos altos normais, um ponto alto para cada pontinho de base. Trabalhei 2 carreiras. Se vocês querem uma touca mais soltinha, que nem agora tá na moda usar aquela touquinha caída, vocês podem fazer mais carreiras de pontos altos aqui, para daí a gente fazer o arremate final. Então, vamos continuar aqui com a nossa última carreira, que vai ser a carreira de diminuições e a carreira que a gente vai concluir a touca. Então, eu vou subir com as 3 correntinhas e agora eu vou trabalhar da seguinte maneira: eu vou fazer um ponto alto e uma diminuição. No caso, eu vou diminuir 2 pontos altos em apenas um. Então, eu venho aqui, vou entrar e vou fazer o meu ponto alto sem terminar. Então, fiquei com 2 laçadinhas na agulha, vou laçar meu fio e vou vir no próximo ponto alto e tirar mais uma laçadinha, ficando com 3 laçadinhas na agulha, eu puxo e tiro as 3, fazendo a minha diminuição. Então, eu venho no próximo e faço um ponto alto normal, e na próxima eu faço a diminuição. Então, faço o ponto alto,
sem terminar, ficando com as duas laçadinhas na agulha, laço, venho no próximo e faço mais um ponto alto pela metade, ficando com 3 laçadinhas na agulha. Laço e tiro as 3 laçadinhas de uma vez só. Venho no próximo e trabalho um ponto alto normal. Então, vai ser sempre assim. Eu vou trabalhar um ponto alto e a diminuição. Um ponto alto e a diminuição. Vou fazer mais uma vez aqui para vocês verem. Então, agora, eu vou fazer a diminuição, laçando aqui o ponto alto, ficando com 2 laçadas na agulha, venho no próximo e laço mais uma vez aqui, ficando com 3 argolinhas na minha agulha, tiro tudo de uma vez só. Venho no próximo, faço um ponto alto. Então, eu vou trabalhar a minha carreira fazendo essas diminuições e volto pra gente fazer a costura da agulha. Antes de continuar aqui, esse fio marrom aqui, a gente já pode cortar ele, vou cortar um pedacinho aqui pra arrematar depois. E agora, eu vou terminar e já volto com vocês. Trabalhei, então, mais essa carreira, já deu uma leve diminuída aqui na nossa touca. Então, agora eu vou deixar um fiozinho aqui pra gente fazer o acabamento, a costura, então, cortar um fiozinho mais grandinho. Então, eu vou puxar aqui para fazer o arremate e vou virar do lado avesso para fazer a costura. E fazer todos os arremates da nossa touca. Então, vou puxar o fiozinho aqui. Se vocês preferirem, podem usar uma agulha de tapeçaria para fazer a costura. Eu vou fazer cada crochê mesmo, que é mais prático. Então, é assim. Então, eu vou passar aqui o fiozinho num espacinho e pulo um. Faço no próximo e pulo um. Vou fazer assim até lá no final. Então, eu vou fazendo isso até no final aqui. Pulo um pontinho. E venho no próximo e vou passando o fiozinho pra arrematar a touca. Tá, chegando no final, eu vou puxar, então, o fiozinho aqui. E ajeitar bem a touquinha. E arrematar bem, porque se não fizer o arremate bem feitinho aqui, dá vários nozinhos, a touca vai desmanchar. Então, vocês arrematem aí, façam vários nozinhos aqui na parte do avesso da touca, pra ficar bem firme. Então, eu vou fazer aqui todos os arremates da minha touca e já volto com vocês pra gente fazer a aplicação do pompom. Pra finalizar a nossa touca, então, eu vou usar um pompom animal da Círculo. Vem em pacotinho assim com 4 unidades e o pompom, ele é 78% acrílico e 22% poliéster. Então, ele é sintético, tá bom? Vem 4, então, no pacotinho. Eu vou utilizar um aqui, então, na nossa touquinha. Ele vem com esse fiozinho aqui, que você passa lá no lado de cima e arremata por dentro. Então, eu vou virar aqui a nossa touca e vou passar aqui o nosso pompom bem no meio. Então, eu passo os fiozinhos aqui pro lado de baixo. E faço o nozinho aqui no lado de dentro. Dou vários nozinhos bem apertadinhos. Então, veja que se ficou bem certinho. Eu dou os nozinhos e depois eu corto aqui pra finalizar. Então, ficou assim. Fica bem fofinho, olha só. Dá um charme todo especial na touca. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Essa touca aqui é um charme. Espero que vocês tenham gostado do modelinho. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal, deixar um joinha e de compartilhar um vídeo.
Super beijo e até a nossa próxima videoaula.